sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Maureen Sferangeben, do curso de Atualização e Análises Clínicas do Conselho Federal de Farmácia. Nós estamos no módulo 3, Bioquímica Clínica, tópico Avaliação Laboratorial dos Distúrbios Endócrinos, e nós já abordamos sistema endócrino, estímulo e controle da produção hormonal. No vídeo passado falamos sobre avaliação laboratorial dos hormônios sexuais femininos e nesse vídeo, nessa aula, nós vamos falar sobre avaliação laboratorial dos hormônios adrenais. Bem, as adrenais ou as suprarrenais são pequenos órgãos que ficam sobre os rins, como o nome já diz, né, suprarrenal. São dois, eles são muito pequenininhos e a gente pode dividi-los em duas partes, em duas zonas. O córtex da adrenal, que é a região mais externa, e a medula da adrenal, que é a região mais interna. Se nós pegarmos aqui um destaque do córtex da adrenal e ampliarmos, né, histologicamente, depois analisarmos até citologicamente, é uma região bem distinta. Então, a gente ainda divide o córtex da adrenal em 3 zonas que têm funções distintas também, porque tem células diferenciadas. Bem, acima do córtex nós temos uma cápsula. O córtex, ele é dividido nessas 3 zonas. A primeira zona mais externa, mais próxima da cápsula, é chamada de zona glomerulosa, e essa zona é responsável pela secreção dos hormônios denominados de mineralocorticoides. São todos eles, né, esteroides, mas esse é um mineralocorticoide. O principal representante é a aldosterona. Na zona fasciculada, que a gente tem uma zona um pouco maior, né, abrange mais parte ali do córtex, nós temos a secreção dos glicocorticoides. Todos eles provenientes do precursor comum, que é o colesterol. Os glicocorticoides, o representante mais importante que a gente vai falar é o cortisol. E aí nós temos a zona mais próxima da medula, da parte interna, que é a zona reticulada. Essa zona reticulada, ela é responsável pela secreção, então, dos hormônios sexuais, né, dos andrógenos, principalmente ali testosterona e progesterona. E a medula, que é a parte interna, é responsável pela secreção de catecolaminas, né, epinefrina, norepinefrina e dopamina, ou seja, adrenalina, noradrenalina e dopamina. Vamos lembrar do precursor comum desses hormônios esteroides todos que nós estamos falando, né? Mas para relembrar que o colesterol é precursor da progesterona e pela ação da 21-hidroxilase, nós vamos ter a formação de aldosterona. E ainda, a partir dela também, vamos ter a formação de cortisol, mineralocorticoide, glicocorticoide. E os hormônios sexuais que aqui estão escondidos, né, nesse slide. É importante a gente entender um pouquinho da glândula, do que ela secreta, e agora a gente falar de algumas disfunções, né, algumas doenças ou alterações ou comprometimento da adrenal que faz com que ela não funcione direito e a gente possa avaliar isso através de dosagens de hormônios, né? Dosagens laboratoriais hormonais. Bem, de uma maneira geral, eu agrupei as disfunções da adrenal em 4. Primeiro, pode ser um hiperadrenalismo, podemos ter um hipoadrenalismo, ou seja, hiperfunção do órgão, hipoadrenalismo, hipofunção do órgão, um hiperaldosteronismo, então com um destaque para uma produção excessiva de aldosterona, e uma hiperplasia adrenal congênita. Então, lembrando que
A gente pode fazer essa divisão para pensar nas disfunções principais adrenais. Vamos começar com o hipercortisolismo, também conhecido como síndrome de... Conhecido não, né? Mas onde a síndrome de Cushing é a principal representante do hipercortisolismo. Nós podemos dividir o hipercortisolismo em duas formas. As formas que são dependentes de ACTH ou independentes de ACTH. O hipercortisolismo, portanto, ele pode ser primário ou secundário. Primário, quando ele é independente de ACTH, e secundário é secundário ao ACTH. O hipercortisolismo dependente de ACTH, 80% das vezes é em virtude da síndrome de Cushing. O que é a síndrome de Cushing? É um tumor hipofisário que produz ACTH. Lembram? A hipófise secreta o adrenocorticotrófico, que vai estimular a adrenal a secretar cortisol, certo? O órgão primário é a adrenal, o secundário é a hipófise, lembrando do eixo hipotálamo, hipófise e órgão efetor. Aqui, adrenal é órgão primário, hipófise é secundário, hipotálamo seria terciário. Então, forma dependente de ACTH é uma forma secundária de hipercortisolismo. A gente tem a hipófise secretando muito, porque é um tumor na hipófise que é produtor de ACTH. E aí, às vezes, a gente tem tumores ectópicos que não estão na hipófise e acaba havendo a produção de ACTH e o estímulo da adrenal. E formas independentes de ACTH? O problema é na própria adrenal. Independente do ACTH, eu vou ter produção de cortisol em excesso. Os tumores da adrenais são exemplos importantes, e quando o paciente faz um uso crônico, por exemplo, de glicocorticoide, porque precisa. Então, em algumas situações, doenças autoimunes, né? Alguma situação que eu preciso de glicocorticoide sendo administrado, né? Um corticoide administrado de maneira intensa e contínua, a gente pode ter um hipercortisolismo independentemente do ACTH. Eu gosto dessa imagem que ela resume, né, ilustra isso que nós falamos. Pensando aqui em uma forma independente de ACTH, o problema é primário, né? O tumor é ali na própria adrenal, e essa adrenal ela secreta muito cortisol. Faz feedback negativo? Faz, mas não adianta, porque ela vai continuar produzindo feedback positivo, né? Muito hormônio, pararia de produzir hormônio hipotalâmico e hipofisário. Não adianta, porque esse tumor é produtor de ACTH. E as formas que são dependentes de ACTH, né? A gente tem o excesso de ACTH, a síndrome de Cushing é um exemplo bem importante, onde eu tenho um tumor hipofisário produtor de ACTH. Isso vai fazer o estímulo da adrenal, que produz muito cortisol. Mesmo tendo muito cortisol, não vai haver aquela retroalimentação, né? Não vai haver bloqueio, por quê? Porque a gente tem um tumor produtor de ACTH. Não adianta mandar parar, porque ele não obedece. E eu posso ter um tumor, por exemplo, no pâncreas, no pulmão, e esses tumores são produtores de ACTH. Não tem nada a ver com a hipófise. O tumor ectópico produz muito ACTH, que estimula a suprarrenal, mesmo havendo essa retroalimentação, muito cortisol mandando o hipotálamo e hipófise parar, pode até parar, os órgãos até obedecem, mas o tumor não. Então, a ACTH continua estimulando. E aí, a primeira etapa da investigação desses casos de hipercortisolismo, a gente dosa esses hormônios. Primeiro eu vou dosar o cortisol, obviamente, para verificar se eu tenho o ciclo, né, o ritmo circadiano dele mantido.
Porque nós sabemos que cortisol a gente dosa de manhã, lá pelas 8 horas da manhã, das 8 às 9, e lá pelo final do dia, né? Entre 5, 4, 5 horas, 3 a 5 horas da tarde. Quando você tem hipercortisolismo, a gente verifica a perda do ritmo circadiano do cortisol. Né? A gente teria aí essa diferença entre o basal e o da tarde e acaba às vezes não tendo mais diferença, fica o cortisol aumentado. Eu posso fazer dosagem de cortisol urinário, é um hormônio pequenininho, a gente pode eventualmente também fazer, né, e verificar, no caso de hipercortisolismo, que há uma excreção aumentada de cortisol na urina. Então, é um hormônio pequeno, ele é filtrado. E nós podemos fazer o que nós chamamos de testes de atividade hormonal, tem vários sinônimos, teste dinâmico hormonal, testes de função hormonal. Neste caso aqui, é um teste de supressão. A gente pode fazer um teste que é um teste de estímulo. Você administra alguma coisa para ver o estímulo. Aqui nós queremos administrar cortisol para ver para ver uma supressão. Quando eu administro cortisol, em tese, minha adrenal para de produzir cortisol. Mas quando a gente tem um hipercortisolismo, a gente vê o que? A ausência dessa supressão. Não há supressão com a administração de um cortisol exógeno, né? A dexametasona, por exemplo. Uma segunda etapa, né, poderia ser feito um teste de estímulo, ou teste de estimulação com o hormônio liberador da corticotrofina, o CRH. Então, vai fazer dosagem do ACTH também. Se a resposta for normal, eu digo, o normal seria ter um aumento do ACTH, seguido do aumento do cortisol. Né? Na síndrome de Cushing, a gente não tem uma resposta a esse estímulo. Né? Na síndrome de Cushing, não existe essa resposta. Mesmo se o tumor for suprarrenal ou outro tumor produtor de ACTH, não vai responder a esse estímulo. Então, estimular com esse hormônio aqui não vai fazer o aumento do ACTH e, né, que era o que a gente esperava. Porque eu já tenho um tumor que é produtor de ACTH, no caso da síndrome de Cushing, certo? E outras dosagens que eu posso fazer para auxiliar em tudo isso é dosagem de eletrólito, por exemplo, potássio. O potássio fica diminuído quando você tem a síndrome de Cushing e eu posso verificar que a glicemia pode se elevar também, né? Porque o cortisol nós sabemos que é um hormônio que estimula a gliconeogênese, né? Então acaba aumentando um pouquinho as concentrações plasmáticas de glicose. Um outro distúrbio endócrino que nós temos da adrenal é a insuficiência adrenocortical. Da mesma forma, aqui nós temos duas situações. Pode ser uma forma independente de ACTH. Independente de ACTH é a forma primária, problema na adrenal, que é o órgão efetor. Ou pode ser uma forma dependente de ACTH, que aí a causa é secundária. Alguma coisa está fazendo com que a hipófise esteja comprometida. Formas independentes de ACTH. Na maioria das vezes, a insuficiência adrenocortical acontece por um problema autoimune. E aí a gente chama isso de adrenalite autoimune. A doença de Addison é uma adrenalite autoimune. A maioria dos casos de insuficiência adrenocortical primária é a doença de Addison, que é uma insuficiência adrenal primária. E aí existem outras causas que são menos comuns, né? Tuberculose pode fazer isso, muito mais raramente a hemocromatose pode fazer isso. Então, a gente pensa logo na doença de Addison, na maioria das vezes e é um problema autoimune que vai fazer com que haja uma insuficiência adrenal primária.
A secundária, nós pensamos, primeira coisa, em excesso de corticoide exógeno. Muito corticoide exógeno vai fazer uma supressão daquele eixo, né, hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, a primeira etapa de investigação laboratorial da doença de Addison, nós dosamos esses hormônios, né? Dosa o ACTH plasmático. Na doença de Addison, o ACTH vai estar aumentado. Dosamos a renina plasmática. A renina plasmática, lembrando, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, ela vai estar aumentada. E a dosagem de cortisol basal vai estar provavelmente diminuído ou dentro do normal, né? Mas o que está aumentado? A CTH, a gente vai ter renina aumentada e o cortisol normal ou em valores diminuídos. Numa segunda etapa também, né, testes adicionais que nós podemos fazer são os testes de estímulo com a CTH. Lembrando que todos os testes dinâmicos é recomendado que o laboratório proceda com a supervisão de um médico, né? Você está administrando alguma substância no paciente e vai monitorar qual é a resposta, né, metabólica, hormonal, frente a isso. Então, todo teste de estímulo é recomendado fazer com supervisão médica. Caso dê algum problema, o médico pode atender aquele paciente mais rapidamente. Mas voltando aqui, no caso da doença de Addison, o teste de estímulo com a CTH, ele não vai ser positivo, ou seja, não vai haver aumento do cortisol. O que a gente esperaria? Administro a CTH ou vem a CTH da hipófise, a minha adrenal secreta cortisol. Mas a gente não vai ver esse estímulo acontecer nos pacientes com doença autoimune, né, ou doença de Addison. A glândula não vai liberar o cortisol. Eu posso também fazer dosagem de alto anticorpo adrenal, né? Desconfiando que é uma doença de Addison, autoimune na maioria das vezes, eu posso fazer essa pesquisa e mais da metade dos casos tem autoanticorpos presentes. E ainda posso fazer dosagens, né, de eletrólitos, pensando que o sódio vai estar diminuído porque a aldosterona, numa insuficiência adrenal, ela também está prejudicada. E sem a aldosterona atuar lá no túbulo renal, né, que é um papel importante dela, atua lá para fazer reabsorção tubular de sódio. O sódio pode estar diminuído, o potássio, por consequência, né, vai estar aumentado. Terceiro distúrbio que a gente destacou aqui na aula de avaliação laboratorial dos distúrbios endócrinos, distúrbio da adrenal, é o hiperaldosteronismo. De novo, nós temos que pensar. Ele é forma independente do sistema renina-angiotensina, aí ele seria um distúrbio primário, ou é uma forma dependente do sistema renina-angiotensina, e aí seria um distúrbio secundário. Nas formas independentes da renina-angiotensina, que são as formas primárias, né, eu não preciso da renina e da angiotensina atuando aqui, eu vou ter secreção aumentada da glândula, porque eu tenho adenoma da glândula suprarrenal que secreta aldosterona. Na maioria dos casos, a gente tem essa situação, é um adenoma, então é um tumor produtor de aldosterona, tumor da onde? Da suprarrenal, por isso que a causa é primária, né? E a gente chama também isso de síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn representa 70% dos casos de hiperaldosteronismo primário. E ele pode ser secundário, que é dependente do sistema renina-angiotensina. E aí acontece quando? Quando o paciente perde muitos líquidos, tem um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? No caso, vomitou demais, isso daí vai estimular, então eu vou ter um hiperaldosteronismo que é secundário e é dependente do sistema renina-angiotensina. Uma outra situação é quando você tem
qualquer doença que está associada ao edema, né? E o edema acaba ativando esse sistema aí, como é o caso do paciente que tem estenose, por exemplo, de artéria renal. Com a estenose da artéria renal, menos fluxo sanguíneo chega ali no rim, vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e você vai ter, então, né, esse aumento de aldosterona acontecendo. Na insuficiência cardíaca, a gente também tem esse tipo de situação. Quais são os exames, então, que nós dosamos para avaliar hiperaldosteronismo? Dosagem de eletrólito, são exames fáceis de realizar, todo laboratório faz. Dose do sódio vai estar elevado, porque toda vez que nós temos aldosterona aumentada, vai haver a reabsorção tubular do sódio, e aí a gente tem uma hipernatremia. E nós temos o potássio diminuído. Toda vez que o sódio está aumentado, o potássio diminui. Uma hipocalemia em pessoa que tem hipertensão arterial sugere muito diagnóstico do hiperaldosteronismo primário. Então, toda pessoa com hipertensão e que tenha sódio muito baixo tem que investigar se não seria por conta do hiperaldosteronismo primário. O que nós dosamos também? Obviamente, aldosterona. Aldosterona plasmática acima de 15 nanograma por decilitro sugere muito diagnóstico de hiperaldosteronismo. E a gente faz também a avaliação da renina, né? O paciente tem que estar deitado, tem que ser uma dosagem pela manhã, e aí nós dosamos a renina. Se a renina está diminuída, a gente consegue diferenciar a causa, se ela é primária ou secundária do hiperaldosteronismo. Renina diminuída, a causa é primária, o problema é na adrenal. Renina aumentada, a causa é secundária, é ativação do sistema por diversas situações. Por isso que o paciente, quando for fazer qualquer exame para avaliar hiperaldosteronismo, ele não pode estar em uso de medicação que afete o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por exemplo, diurético tiazídico, né? Os inibidores da ECA, blocador dos receptores, né? Os beta-blocadores, pelo menos um mês e meio antes de realizar todos esses exames, para realmente ter certeza, né, de uma alteração, se essa alteração não é secundária ao uso de algum medicamento que realmente afete o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E quando se faz a análise da aldosterona e da renina plasmática, se a relação aldosterona-renina tiver acima de 20, sugere também bastante o diagnóstico de aldosteronismo, né, o hiperaldosteronismo primário. E aí nós podemos comparar, né, avaliando os aspectos clínicos e laboratoriais do paciente, a gente consegue verificar se o paciente, ou né, ter uma boa ideia se o paciente tem um aldosteronismo primário ou secundário. Né? Vamos avaliar aqui nessa tabela, o paciente que tem como achado clínico pressão alta, a gente vê tanto no aldosteronismo primário como secundário. A gente vê edema presente, né? Se a gente tem algum distúrbio edematoso, insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Como eu falei, estenose da artéria renal, síndrome nefrótica, vai estar presente. O sódio ele vai estar aumentado no aldosteronismo primário, né? No secundário nem sempre. O potássio ele vai estar diminuído por consequência, né? No primário, no secundário depende, pode estar normal ou diminuído. A atividade da renina no primário vai estar diminuído, no secundário vai estar aumentado. E a aldosterona no primário e no secundário vai estar aumentado, porque é um hiperaldosteronismo. É certamente que a gente espera isso. Agora, para diferenciar primário de secundário, a melhor forma é dosar a renina, né, que no primário vai estar diminuída e no secundário aumentada.
o último distúrbio que eu separei para conversar com vocês em relação a adrenal suprarrenal é a hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita, ela é uma síndrome, né? É uma síndrome, tem várias situações ocorrendo junto, e a gente diz então que é um conjunto, né, dos erros inatos do metabolismo dos esteroides. Na maioria das vezes, a gente tem deficiência da 21-hidroxilase, que é aquela enzimazinha bem importante lá depois do colesterol. A gente tem a progesterona e a 21-hidroxilase, ela tá ali numa linha da síntese muito importante. Se você tem deficiência dessa enzima, né, ou de alguma outra enzima específica que atue ali, você pode ter então a hiperplasia adrenal congênita, que é uma deficiência do cortisol e da aldosterona, e por falta da 21-hidroxilase desvia o metabolismo e a gente tem um excesso de produção de andrógenos, principalmente os andrógenos que vão estar aumentados aqui. Então são eventualmente pessoas com características sexuais, né, muito cedo aparecendo, crianças com característica sexual. Quando a forma é muito grave dessa hiperplasia, às vezes a criança, né, o recém-nascido, ele nem evolui, né? Ele vai a óbito muito rápido. Então, eles fazem uma crise hidroeletrolítica muito importante, né? Eles fazem arritmia por conta disso, os eletrólitos alterando vão fazer um comprometimento cardíaco importante, eles fazem um quadro de desidratação muito severa, né? Por conta também do desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, realmente é grave, né? Laboratorialmente, como é que a gente avalia a hiperplasia adrenal congênita? Bem, deve ser realizado através da triagem neonatal, essa avaliação da hiperplasia adrenal congênita. No Brasil, a gente tem um programa muito bacana, né, muito importante, e se avalia a 21 hidroxilase, essa deficiência aqui, e a maioria dos casos é isso que a gente vê. E existe também a deficiência em outra enzima, que é a 11-beta-hidroxilase, né? Uma porcentagem menor. Existem outros defeitos também, não são os únicos, mas pela triagem neonatal a gente consegue ter uma avaliação boa desse quadro. Depois eu posso fazer dosagem de 17 de progesterona. A 17-hidroxiprogesterona é uma avaliação bastante importante, porque é um substrato da 21-hidroxilase. Né? Também vamos dosar, obviamente, cortisol e aldosterona, que vão estar diminuídos na hiperplasia adrenal congênita, e a renina, nesse caso, aumentada, para tentar fazer o feedback e a hemostasia. Quando a gente dosa, podemos dosar sódio e potássio também na hiperplasia adrenal congênita para verificar o desequilíbrio hidroeletrolítico. Bom, nessa aula, então, a gente falou sobre a avaliação, os distúrbios da adrenal e a avaliação laboratorial dos hormônios adrenais. E na próxima aula, no próximo encontro, né, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os hormônios tiroidianos e vamos finalizar o item avaliação laboratorial dos distúrbios endócrinos.